Aula 4, transformações lineares. Uma transformação linear de V em W, a gente escreve assim, uma T de V em W, sendo V e W espaços vetoriais, né? É uma função que associa qualquer vetor Vzinho de V, um vetor Wzinho de W, de maneira a satisfazer essas duas propriedades. Eu tenho que a transformação da soma é a soma das transformações, e que a transformação de um vetor multiplicado por um escalar é um escalar vezes a transformação desse vetor. Então, para verificar se uma transformação é linear, a gente tem que verificar essas duas propriedades. A gente vai fazer alguns exercícios sobre isso. No caso em que V é igual a W, ou seja, meu domínio é igual ao meu contradomínio, a transformação linear é chamada de operador linear. Então, por exemplo, uma transformação linear do R2 para o R2 seria um operador linear. A gente também pode fazer uma composição de transformações lineares, né? Então, se a gente tem uma transformação 1 que vai de U para V, e uma transformação 2 que vai de V, que é o mesmo V, né? Esse V aqui é o mesmo V desse, uma transformação 2 que vai de V para W, então a composição, ou a composta de T2 com T1, denotada por T2, essa bolinha aqui que a gente bota T1, que nem função, né? É a função definida por T2 bolinha, T2 bola T1 de U, que é feita como? A gente transforma o resultado da transformação de U, certo? T2 de TU de U. Ou seja, essa transformação composta também é uma transformação linear, que vai de U para W, certo? A gente vai de U para W. Transformação matricial. Uma transformação linear de um Rn para um Rn, ou seja, do Rn para o Rn, associa um vetor V do Rn a um vetor W do Rn. E ela também é chamada de transformação matricial, pois pode ser efetuada por multiplicação matricial. Então a gente tem uma transformação da seguinte maneira: a gente está transformando um vetor de n componentes e a gente está obtendo um vetor de m componentes. Eu vou de 1 até m, certo? Eu tenho uma primeira componente até a minha mésima componente. Igualando, né, essa primeira componente aqui ao meu W1, e assim por diante, né, minha segunda componente é o W2, minha terceira componente é o W3, até a minha mésima componente é o Wn, a gente monta um sistema linear de equações, né? Na forma matricial, como é que seria? Eu tenho meu vetor resultante da transformação, né? A transformação do meu V vai ser igual a uma matriz, que a gente chama de matriz T, multiplicando o meu vetor. Então, se eu quero a transformação desse vetor Vzinho, eu multiplico por essa matriz T. T a gente chama de matriz da transformação. Como o vetor V que eu estou transformando, ele vem do Rn, ele é um vetor n por 1. Ele tem n linhas e uma coluna. É um vetor coluna. Então, a matriz T, para eu poder multiplicar, né, eu tenho que ter n colunas. E o vetor W, como ele é do Rm, ele tem m linhas. Então, ele é m por 1. Ou seja, a matriz T tem que ter m linhas. Se uma transformação do Rn para o Rm não puder ser representada na forma matricial, ela não é linear, certo? Então, qualquer transformação linear pode ser expressa na forma matricial. A matriz da transformação também é referida como matriz canônica da transformação, pois, se for aplicada a transformação sobre os vetores da base canônica, chamando o primeiro vetor da base canônica de E1, o segundo de E2 até o En, se a gente faz essa transformação, se eu aplico a transformação ao meu primeiro vetor, né, eu só vou ter o resultante a minha primeira coluna. Se eu aplico ao meu segundo, a resultante é a minha segunda coluna. Se eu aplico ao meu enésimo vetor da base canônica, o resultante é a minha enésima coluna da minha matriz de transformação. Ou seja, cada coluna da matriz de transformação corresponde à imagem de um vetor da base canônica. Então a matriz T tem na sua primeira coluna a transformação do primeiro vetor da base canônica, na segunda coluna a transformação do segundo vetor da base canônica, até a enésima coluna, que vai ter a transformação do enésimo vetor da base canônica. Trouxe aqui também alguns exemplos de operadores no R2 e no R3. Então, por exemplo, essa forma matricial aqui da transformação são reflexões. Então, por exemplo, essa aqui é uma reflexão em relação ao eixo x, essa aqui é uma reflexão em relação ao eixo z, certo? Então, se eu aplico isso aqui num vetor xy, o resultante vai ser quem? Vai ser menos x
y. Eu estou refletindo em relação ao eixo x. Mesma coisa aqui, se eu aplico essa transformação no vetor x, y, z, o meu resultante, meu vetor imagem, né, vai ser x, y, menos z. Eu fiz uma reflexão em relação ao eixo z. Projeções ortogonais. Então essas duas matrizes aqui são as matrizes de transformação de um operador de projeção. Essa aqui, por exemplo, é uma projeção em relação ao eixo x. Essa aqui é uma projeção em relação ao plano xz, certo? A gente tem também rotações. Então aqui eu faço uma rotação dos meus eixos em θ graus, certo? Em relação, se eu tenho um eixo aqui cartesiano, eu tenho um ângulo θ aqui. Isso aqui é uma rotação, né? E essa segunda aqui no R3, se eu tenho meus eixos x, y, z, eu vou estar rotacionando em torno desse eixo x aqui, por exemplo. Contrações e dilatações são matrizes escalares, né? Se k for maior que 1 é uma dilatação, e se k for menor que 1 é uma contração, né? Eu estou dilatando ou contraindo um vetor. A gente tem também os operadores ortogonais. O que são operadores ortogonais? São operadores que conservam o comprimento e o ângulo entre os vetores após a transformação. Ou seja, o módulo da transformação de u é igual ao módulo de u, e o ângulo θ, que é entre os vetores u e v, tem que ser o mesmo ângulo θ entre os vetores t de u e t de v. Se essas duas condições são satisfeitas, a gente fala que esse operador é ortogonal. Esses operadores ortogonais são representados por matrizes ortogonais. Lembrando, o que é uma matriz ortogonal? Uma matriz ortogonal é aquela em que a transposta é igual à inversa, né? A gente viu isso na aula de matrizes. E uma matriz ortogonal representa uma base ortonormal, isso é, uma base em que os vetores são unitários e ortogonais entre si. Seja uma transformação de V em W uma transformação linear. O conjunto de vetores em V que leva a transformação para zero de W é um subespaço de V chamado núcleo de T, denotado nuc de T, assim. O conjunto de todos os vetores em W que são imagem de pelo menos um vetor de V é um subespaço de W chamado imagem de T, denotado imagem de T, im e m de T, né? A dimensão do núcleo de T é chamado de nulidade de T, denotado por null de T, e a dimensão da imagem de T é chamada de posto de T, denotado por pos T, certo? Posto é o mesmo posto que a gente tem visto até agora, na verdade, né? Então, só para reforçar, os vetores em V, que quando eu transformo levam para o zero de W, são os vetores no núcleo de T. E um vetor em W, que é a imagem de alguma transformação de um vetor de V, é a minha imagem da transformação, certo? Na forma matricial, a gente tem a nossa matriz de transformação multiplicando um vetor V, resultando na transformação de V, certo? Que seria a minha imagem desse vetor. O problema de determinar o núcleo da transformação é resolver o problema em que a transformação é zero, ou seja, é o sistema homogêneo associado a esse sistema aqui em cima. Então é esse sistema aqui que eu tenho que resolver. É a matriz de transformação, sendo a matriz de coeficientes, e os termos independentes sendo zero. De maneira semelhante, para eu determinar a imagem da transformação, a gente quer obter todos os vetores W, que são transformação de um vetor V. Então a gente quer achar todos os vetores W que podem ser expressos como a transformação de um vetor V de V, certo? A gente já tinha decomposto isso aqui, né, dessa forma, ou seja, se a matriz A é a matriz de transformação, a imagem da transformação corresponde ao espaço coluna, que a gente viu, né, da matriz de transformação, que é a matriz A. Tendo o núcleo e a imagem da transformação, a gente consegue definir também o teorema da dimensão para transformações lineares, que ele diz o quê? Que o posto da transformação mais a nulidade da transformação é igual à dimensão do meu domínio. Também é conhecido como teorema do núcleo e imagem, porque a dimensão do meu núcleo, que é a nulidade, mais a dimensão da minha imagem, que é o posto da transformação, é igual à dimensão de V, que é o meu domínio, certo? Se a gente olha a matriz de transformação na forma escalonada, o número de colunas que tem pivô
mais o número de colunas sem pivô é o número total de colunas. É isso que o teorema diz, na verdade, né? O número de colunas com pivôs é a dimensão da imagem na transformação, e o número de colunas sem pivôs é a dimensão do núcleo da transformação, certo? Transformação injetora. Uma transformação de V em W é injetora se T leva vetores distintos de V em vetores distintos de W, ou seja, uma transformação de V é diferente da transformação de U se V é diferente de U, certo? Se T de V em W é uma transformação linear injetora, o núcleo da transformação só pode ter o vetor nulo, ou seja, a nulidade é igual a zero, então não há colunas sem pivô na forma escalonada. Depois que a gente escalona a matriz T, eu não posso ter nenhuma coluna zerada aqui embaixo, certo? Cada coluna zerada é uma dimensão no meu núcleo. Então, para eu ter dimensão zero, eu não posso ter nenhuma linha zerada. Se eu tenho uma transformação do Rn para o Rm, quando n é maior do que m, após o escalonamento, a matriz apresenta no máximo m pivôs, e m é menor do que m, ou seja, eu não vou ter n pivôs para minha matriz escalonada. Então, a nulidade vai ser maior do que zero, porque vai ter alguma linha zerada, então a transformação não é injetora. Transformação sobrejetora. Uma transformação de V em W é sobrejetora se a imagem de T é todo o meu contradomínio. E quando que isso vai acontecer? Se o meu contradomínio é um Rm, a dimensão da minha imagem tem que ser igual à dimensão do meu contradomínio, que é o Rm, então tem que ser igual a m, certo? Ou seja, na forma escalonada da minha matriz de transformação, eu vou ter m pivôs. A m linhas com pivôs na forma escalonada. Se uma transformação de Rn para Rm, quando n é menor do que m, após o escalonamento, a matriz apresenta no máximo n pivôs. Então a dimensão da imagem será menor do que a dimensão do meu contradomínio. Então T não será injetora. Então na transformação injetora, a gente viu que do Rn para o Rm, quando n é maior do que m, ela não é injetora. E quando n é menor do que m, ela não é sobrejetora. Uma transformação bijetora é uma transformação linear de V em W se for injetora e sobrejetora. Eu tenho que aquelas duas condições não podem acontecer, né? Eu tenho que n não pode ser menor do que m e n não pode ser maior do que m. Qual é o único caso possível para nenhum desses casos acontecer? Eu tenho que n tem que ser igual a m, ou seja, é uma matriz quadrada. A matriz de transformação T tem que ser quadrada. E a sua forma escalonada reduzida deve ser matriz de identidade, ou seja, para cada linha, para cada coluna, tem que ter um pivô na forma escalonada. Transformações lineares inversas. Se uma transformação linear de V em W é injetora, cada vetor W, na imagem de T, é a imagem de um só vetor V em V. Vzinho em V, né? E essa unicidade permite definir uma função chamada transformação inversa de T, denotada por T a menos 1, que leva W de volta a V. O domínio da transformação inversa é a imagem de T, que pode ou não ser todo W. Ou seja, a transformação inversa de T vai da minha imagem da transformação de volta para o meu domínio V, certo? Para esse domínio V aqui. Substituindo que W é T de V nessa equação aqui, a gente chega que a matriz de transformação inversa é a inversa da matriz de transformação, certo? Então, para a gente conseguir essa matriz inversa de transformação, nossa transformação linear tem que ser bijetora. Por que tem que ser bijetora? Porque para ter uma transformação inversa, eu preciso que ela seja injetora, para que essa unicidade exista. E para eu conseguir calcular a matriz inversa, eu preciso que seja uma matriz quadrada. Se é uma matriz quadrada, é porque ela é sobrejetora. Então, para possuir a matriz inversa de transformação, a minha transformação tem que ser bijetora. Da mesma forma que a gente viu vetores em bases diferentes, a gente pode aplicar transformações que levam para bases diferentes também. A gente tinha visto que a matriz de transformação tem nas suas colunas a transformação dos vetores da base canônica. Mas se a gente não quisesse transformar um vetor da base canônica, se a gente quiser aplicar a transformação para um vetor de uma outra base, como que a gente faria? Então, por exemplo, a gente tem um vetor na base canônica e a gente consegue transformar ele para a transformação da base canônica.
Mas se a gente tivesse um vetor na base A e a gente quisesse direto chegar na transformação em uma outra base B, por exemplo, como que a gente poderia fazer? A gente quer achar uma matriz de transformação de A em B, tal que eu aplico essa transformação de A em B em um vetor na base A, e o resultado é a transformação do vetor expresso na base B. É isso que eu quero, certo? De maneira análoga que a gente fez para a matriz de transformação, a gente pode pegar os vetores da base A expressos na base A, certo? O primeiro vetor da base A expresso na base A é ele mesmo, né? É uma vez o primeiro vetor. O segundo vetor é uma vez o segundo vetor. O n-ésimo vetor da base A expresso na base A é uma vez o n-ésimo vetor da base A, que é ele mesmo, certo? Então, o resultado de aplicar essa transformação de A em B no primeiro vetor da base canônica, eu vou ter a transformação na base B, né? O resultado vai ser a minha primeira coluna dessa minha matriz T de AB, certo? Mesma coisa para o segundo, vai ser minha segunda coluna. Mesma coisa para o n-ésimo, vai ser minha n-ésima coluna. Então, da mesma forma, essa minha matriz de transformação de A em B tem nas colunas a imagem da transformação dos vetores da base de origem, que é a base A, expressos na base B, certo? Bem parecido com o que a gente fez. Então, cada coluna da matriz de transformação T em relação às bases A e B corresponde à imagem de um vetor na base A, que é a base de origem, nas coordenadas da base B, que é a base de destino. Uma maneira também, bem parecido com o que a gente tem feito, é colocar a matriz B numa matriz aumentada com T de AB e escalonar. Quando a gente faz isso, no final do escalonamento, ao lado direito da identidade, vai estar a matriz de transformação de A em B, certo? E o que seria essa matriz T de A? Essa matriz T de A seria a matriz de transformação T vezes a matriz da base A, certo? O que é a matriz da base A? É uma matriz em que as colunas são os vetores da base A, certo? Então é esse produto aqui. É o produto entre a matriz T de transformação e A da base A. Também dá para obter a matriz T de AB utilizando as bases canônicas, certo? Porque essa transformação aqui, o que ela está fazendo? Ela está levando esse vetor da base A para a base canônica, transformando e o resultado mostrando na base B, certo? Então, esse aqui que está escrito. Essa transformação aqui, ela leva de A para a canônica, eu aplico a transformação da base canônica e o resultado eu levo para a base B. É isso que ela está fazendo. E essas duas matrizes aqui eu sei quem são, né? A mudança de base de A para C é a própria matriz A. E a matriz mudança de base de C para B, né, da canônica para B, é a matriz inversa de B. Então essa aqui é uma outra forma da gente obter a matriz de transformação de A em B. É B inversa TA. É esse produto dessas três matrizes. Então, para finalizar também, um operador linear que leva um vetor expresso em uma base A para sua imagem também na base A, geralmente é indicado como T de A em A ou T de A apenas. Tal que, quando a gente aplica essa transformação no vetor na base a gente tem a imagem desse vetor expresso na base A, certo? Da mesma forma que a gente fez antes, a gente pode também decompor utilizando as bases canônicas, né? Que essa transformação de A em A, eu levo o vetor primeiro de A para a canônica, transformo na base canônica, e o resultado que está na canônica eu levo para A, certo? Então a gente pode decompor nessas duas matrizes que a gente sabe quem são. A transformação da canônica para A é a inversa de A, inversa de A. E a transformação de A para a canônica é a própria matriz A. Então isso aqui é uma outra maneira de obter a matriz de transformação de A em A.